Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Prezados ouvintes, aqui estamos eu, Eurípides Mendonça e Nara Carlone para o nosso Sementeira Cristã desta semana. Senhor Jesus, neste momento de sementeira, elevamos nosso pensamento até as esferas mais elevadas para buscar o bálsamo confortador da vibração de amor que emana do Pai. Ajuda-nos a absorver todos os fluidos positivos da paz, da serenidade, para que nossa vida seja pautada pela realização segura e sábia. Inspira-nos, Senhor, sempre a buscar a Tua luz e cumprir o nosso dever nas tarefas de cada dia, sejam elas junto aos nossos familiares, amigos e até mesmo aqueles que eventualmente cruzam o nosso caminho. Dá-nos a coragem para enfrentar os desafios da existência, sempre buscando fazer o melhor nas nossas ações de cada momento. E que a nossa oração, energias positivas deste momento alcancem todos aqueles que se encontram em dificuldade, dor ou desequilíbrio. Mentalizamos os nossos irmãos Yanomamis, aqueles que igualmente estão sofrendo, vitimados, lá na Turquia, na Síria. Fortaleça, Pai, cada um conforme a necessidade. E aos lares que nos ouvem, rogamos que o Seu amor resplandeça sobre eles, trazendo para cada coração a luz do bem e da alegria. Assim seja. Sementeira Cristã apresenta Livro Aberto. Respostas que esclarecem nossas dúvidas. Na seção Livro Aberto, vamos destacar a questão 915 de O Livro dos Espíritos. Pergunta: sendo o egoísmo inerente à espécie humana, não será um obstáculo permanente ao reino do bem absoluto sobre a Terra? Resposta: é certo que o egoísmo é o nosso mal maior, mas ele se liga à inferioridade dos espíritos encarnados na Terra e não à humanidade em si mesma. Ora, os espíritos se purificam nas encarnações sucessivas, perdendo o egoísmo, assim como perdem as outras impurezas. Não tendes na terra algum homem destituído de egoísmo e praticante da caridade? Existem em maior número do que os julgais, mas conheceis poucos, porque a virtude não se procura fazer notar. E se há um, por que não haverá 10? Se há 10, por que não haverá 1000? E assim por diante?
Hoje vamos estudar juntamente com os nossos ouvintes a parábola do bom samaritano, conhecendo o texto bíblico. Certa vez, estando Jesus a ensinar, eis que se levantou um doutor da lei e lhe disse para o experimentar: Mestre, que hei de fazer para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: O que está escrito na lei? Como é que a lês? Informou o doutor da lei: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de toda a tua mente, e ao teu próximo como a ti mesmo. Respondeu bem, disse Jesus, faze isso e viverás. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou ainda: E quem é o meu próximo? Ao que Jesus tomou a palavra e disse: Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de ladrões e salteadores que roubaram tudo o que tinha. E depois de o despirem e espancarem, se retiraram, deixando-o meio morto. Casualmente, descia por aquele caminho um sacerdote e, quando viu, passou de largo. Do mesmo modo, passou um levita, viu-o, sentiu pena, mas passou de largo. Um samaritano, porém, que ia de viagem, aproximou-se e, quando o viu, chegou perto e foi tomado de grande compaixão. Em seguida, colocou óleo e vinho e atou-lhe as feridas. Depois, colocou-o sobre seu animal e levou-o a uma hospedaria e teve cuidado com ele. No dia seguinte, tirou 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse: Tenha cuidado dele, e se gastares algo mais, na volta eu te pagarei. E continuou Jesus: Qual destes 3 te parece ter sido próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? Respondeu logo o doutor: Aquele que usou de misericórdia para com ele. E acrescentou Jesus: Vai e faze tu o mesmo. Esta passagem está em Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. Qual ensinamento o Mestre deseja nos oferecer? Se examinarmos atentamente a doutrina de Jesus, veremos em todos os seus princípios a exaltação da humildade e o menosprezo ao orgulho. As personalidades mais impressionantes e significativas de suas parábolas são sempre os pequenos, os inferiores, os desprezados pelas seitas dominantes. Jesus, então, o extraordinário pedagogo que era, serenamente, sem impacientar-se, conta-lhe a parábola do bom samaritano, por meio da qual elucida o assunto, fazendo-o compreender que ser próximo de alguém é assisti-lo em suas aflições, é socorrê-lo em suas necessidades, sem indagar de sua crença e de sua nacionalidade. E qual melhor testemunho desta verdade do que a parábola do bom samaritano? Os samaritanos eram considerados heréticos aos olhos dos judeus ortodoxos. Por isso eram desprezados e perseguidos. Kardec explica no Evangelho segundo o Espiritismo que os samaritanos estiveram quase sempre em guerra com os reis de Judá. Uma aversão profunda perpetuou-se entre os 2 povos, desde que o Império Romano estabeleceu Samaria como sede administrativa sob a direção de Herodes, quando se embelezou com suntuosos monumentos. Os samaritanos, para tornarem a divisão mais profunda e não terem de ir a Jerusalém para a celebração das festas religiosas, construíram um templo próprio e adotaram certas reformas. Seus livros eram escritos em caracteres hebraicos da mais alta antiguidade e, para os judeus,
Como já dissemos, eles eram heréticos, isto é, praticavam a heresia, era um desrespeito à lei divina, à lei da religião da época. E o antagonismo das duas nações tinha, portanto, como único princípio a divergência de opiniões religiosas, embora suas crenças tinham a mesma origem. Mas voltemos à parábola. Ao narrar a história, Jesus utilizou justamente da figura de alguém que era desprezado e considerado inferior, segundo a visão do doutor da lei. O doutor não ignorava os mandamentos, e como podia ignorar se era doutor da lei? Mas com certeza não os praticava. Conhecia a teoria, mas desconhecia a prática. Jesus, ao usar a figura do sacerdote, que vendo o pobre ferido passou de largo, ressaltava que o amor que deve ser oferecido ao próximo não era aquele. Também o levita, que é um sacerdote da tribo de Levi, ao ver o homem caído, ferido à beira do caminho, também passa de largo. Demonstra que é o amor do egoísta, o que não compreende ainda o que é o verdadeiro amor pregado por Jesus. É um amor sectário, fanático e que não é concretizado pela prática, pelas ações. Salientando na sua parábola essas personalidades poderosas de sua época, quis Jesus fazer ver que a santidade dessa gente não permite sua entrada no reino dos céus. Aqui significando nas bem-aventuranças do mundo espiritual. Em seguida, o próprio doutor da lei afirmou, em resposta à indagação de Jesus: o próximo do ferido foi aquele que usou de misericórdia para com ele. O que equivale a entender que não basta, nem é preciso ser doutor da lei, nem sacerdote, nem fariseu, nem católico, nem espírita, nem cumprir mandamentos desta ou daquela igreja para estar apto a entrar no reino de Deus. É preciso ter coração, alma e cérebro vinculados ao amor, porque aquele que ama verdadeiramente auxilia o seu próximo em tudo o que lhe for possível. Se a nossa evolução e aperfeiçoamento dependesse realmente das teorias teológicas, sacramentos, práticas exteriores de adoração, rituais e tantas coisas mais introduzidas pelas religiões, cairia por terra todos estes ensinamentos de Jesus. Mas Jesus, ao citar a figura do samaritano, aponta-o como modelo, como padrão aos que desejam realmente penetrar na realidade da vida espiritual. É aquele que sabe praticar boas obras, sabe amar os semelhantes e, finalmente, que desenvolve ou procura desenvolver os bons sentimentos, pois ele modela ideias e dinamiza ações, caracterizando-se como verdadeiro seguidor de Jesus e candidato ao reino celestial. Para entrarmos em posse desta concepção de vida eterna, não basta memorizarmos os textos sagrados, mas é essencial colocá-los em prática e vivermos a lei de amor e de fraternidade que Jesus veio nos revelar e exemplificar. E Jesus simplesmente enfatiza: vai e faze tu o mesmo. Um outro aspecto desta parábola que podemos analisar, vejam o trecho. Um homem descia de Jerusalém a Jericó. Jerusalém se encontra em região mais alta que Jericó. E quando o homem desceu, pode muito bem simbolizar o seu afastamento das regiões elevadas para se dirigir às baixas. Comparando com nossa vida e trazendo para nossa realidade, hoje, quando nos afastamos das regiões elevadas da verdade, do trabalho e da sintonia com os espíritos que se encontram em posição superior a nós, podemos cair na mão de salteadores. Isso pode nos acontecer.
Devemos ter muito cuidado em não nos afastar da sintonia com os ensinos de Jesus, penetrando nas regiões da materialidade, da futilidade e das ilusões. E quando aí nos encontramos, somos atacados por ladrões e salteadores, simbolizando que, quando nos afastamos do estado de pensamento elevado, podemos ser tentados por vícios, paixões e toda sorte de perigos que nos tiram o foco do objetivo espiritual de nossa vida. Esta metáfora é bem clara. Se nos afastamos do Evangelho de Jesus, da prática de seus ensinos, podemos entrar em estado de criatura ferida, sofrida. Na história de Jesus, o homem ficou quase morto após ser atacado pelos salteadores. Quando em nossa vida apenas dedicamos nossas horas às coisas materiais, às ilusões, sem o propósito espiritual, perdemos a oportunidade da conquista da vida eterna, citada por Jesus. Lembrando, ele disse: aquele que crê em mim viverá e terá vida em abundância. Vejamos, a conquista da vida eterna aqui citada não tem a ver com viver eternamente, pois como espíritos somos imortais. O conceito abrange a profundidade do ensino de Jesus. Alcançar a vida eterna significa alcançar a plenitude do espírito, a elevação, emancipação pela virtude e pela sabedoria. Enfim, é a conquista do reino dos céus, reino de felicidade e paz interior. Emmanuel, em seu livro Fonte Viva, nos alerta sobre quem é o meu próximo e diz: o próximo a quem precisamos prestar imediata assistência é sempre a pessoa que se encontra mais perto de nós. É a pessoa que se avizinha dos nossos passos. Se temos pela frente um familiar, auxiliemos com nossa cooperação ativa. Se nos defrontamos com um superior hierárquico, exercitemos o respeito e a boa vontade. Se um subordinado nos procura, ajudemos com atenção e carinho. Se um malfeitor nos visita, pratiquemos a fraternidade, tentando sem afetação abrir-lhe rumos novos na direção do bem. Se o doente nos pede socorro, compadeçamos de sua posição, qualquer que ela seja. Se o bom se socorre de nossa palavra, estimulemos a que faça melhor. Se o mal nos busca a influência, saibamos amparar sem alarde, para que se corrija. Se há cristianismo em nossa consciência, a compreensão e a bondade terá força de lei em nossos destinos. Um cristão sem atividade no bem é um doente pesando na economia da coletividade. No Evangelho, manter a posição neutra significa menor esforço. Porém, com Jesus e diante do próximo que se aproxima do nosso coração, lembremos sempre que estamos na terra para aprender e auxiliar. Outro ensinamento da parábola que precisa ser compreendido por nós significa que, ao citar um sacerdote, um levita, que passaram ao largo, Jesus quis nos mostrar que de nada adianta os títulos conquistados na terra se os mesmos não forem acompanhados de ações concretizados pelo fazer. Por isso acrescentou o mestre: faze isso e viverás. É digno de nota e bastante significativo que o divino instrutor e guia da humanidade ter empregado tanto as parábolas como processo de ensinar e instruir seus discípulos. Se esse método é eminentemente pedagógico, por que apela para o raciocínio e força o educando a pensar e refletir,
também proporciona um despertar do espírito a fim de que esta luz se torne cada vez mais intensa e brilhante. Quando Jesus usou de acontecimentos e figuras cotidianas daquela época como base e fundo para as explicações que visavam o aprendizado das verdades espirituais, é porque ele sabia que todas elas continham uma lição moral. E vejam, a parábola do bom samaritano ressalta o sentimento fraterno e a prática do bem como padrão da verdadeira fé, isenta de todo indício sectarista, quer dizer, de modelos, de sistemas praticados dentro de religiões. Além disso, ele quer que o ouvinte desenvolva a compaixão pelo próximo, sentimento essencial para o despertar do mandamento: ama o próximo como a si mesmo. Aprender a fazer é o agir. Exige a coragem de correr riscos, de errar na busca de acertar. Aprender a fazer envolve a atitude responsável e idealista de arar o solo para a semeadura de novos caminhos. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer, diz a canção, articulando que saber e fazer devem andar juntos neste processo de crescimento evolutivo. Evocando o exemplo de Jesus, vemos constantemente a necessidade da coerência entre palavras e atos, entre pensamento e ação. Não basta ao homem o domínio das informações ou conceitos. Conhecer e fazer são faces da mesma moeda da vida. São aspectos substanciais da vida humana em sua trajetória evolutiva. É no agir que o ser avalia, reflete, redimensiona e transforma seus pensamentos através das múltiplas experiências reencarnatórias. O processo educativo não pode mais ficar somente no discurso vazio, nos sofismas. É necessário alcançar a vida em plenitude através da ação. Ao narrar a célebre parábola do bom samaritano, enfocando a necessidade de harmonia entre o conhecer e o agir, o mestre conclui: faze isso e viverás. Por isso, o caso daquele doutor da lei que interpelou o mestre a respeito do que lhe competia fazer, reveste-se de grande importância para todos nós. A palavra constante do Evangelho de Lucas é elucidativa: faze isso e viverás. Jesus não se surpreendeu com a pergunta do doutor, pois conhecia a elevada condição intelectual quando ele indaga o que dizia a lei. E o doutor da lei descreve os ensinamentos, demonstrando que os conhecia na tela mental. Então, ao afirmar, dizemos novamente: faze isso e viverás. Jesus mostrava que o viver não se circunscreve ao movimento do corpo, nem à exibição de títulos convencionais. Significa viver a vida em esferas mais altas, a outros campos da espiritualidade. Exigia, assim, que se tivesse a compaixão e se desdobrasse em providências concretas para resolver a situação. Emmanuel nos diz ainda: o sentimento cria a ideia. A ideia gera o desejo. O desejo acalentado forma a palavra. A palavra orienta a ação. A ação detona resultados. E os resultados nos traçam o caminho nas áreas infinitas do tempo. Assim, podemos afirmar que ocorre o mesmo nos dias de hoje. Muitos de nós, aprendizes do Evangelho, sabemos plenamente qual o dever que nos compete. E muitas vezes vivemos perguntando à espiritualidade: o que devemos fazer?
A resposta, porém, está em nós mesmos, mas muitos de nós tememos a responsabilidade, o serviço áspero, a decisão e a boa vontade para nos candidatarmos ao trabalho na seara de Jesus. Por isso, aquele que foi clareado pela luz da fé e já conhece os princípios da verdade, executa o que aprendeu, seguindo o seu ensinamento. Faze isso e viverás. Em nosso momento musical, vamos ouvir composição de Maria Sartenberg com o coral Eco Pequenos Cantores de Apucarana, a música O Bom Samaritano. Na estrada um pobre homem está caído, foi assaltado, roubado, ferido. Alguém vem vindo pela estrada, toque, 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 toque. Para, olha, vê e continua o seu caminho. Mas alguém vem vindo pela estrada, toque, 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 toque. Para, olha, vê, fica com pena, sacode a cabeça e continua o seu caminho. Mas alguém vem vindo pela estrada, toque, 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 toque. Para, olha, vê, corre pra junto do desconhecido e o ajuda como se fosse seu irmão. 3 homens passaram pela estrada, só um deles tinha amor no coração. 3 homens passaram pela estrada, só um deles tinha amor no coração. 3 homens passaram pela estrada, só um deles tinha amor no coração. 3 homens passaram pela estrada. Sementeira em Foco. Em Sementeira em Foco, destacamos o Clube do Livro Espírita do Idefran. Torne-se sócio. Você poderá usufruir de descontos na livraria do Idefran e também utilizar da biblioteca, que oferece cerca de 6.000 títulos sobre doutrina espírita. E vejam que são várias opções mensais: história, romance, mensagens, livros infantis, livros de estudo. Tudo para você adquirir por um preço muitíssimo barato. Ligue 16 3721 8282 ou consulte o site www.idefran.com.br. Torne-se associado. Clube do Livro Espírita Idefran. CHB Idefran Telemensagens. Utilize deste recurso e ouça mensagens de reconforto, paz e fé. Disque 16 3713 0299. 24 horas no ar. Hoje, divulgando a história de entidades espíritas de nossa cidade, vamos conhecer o relato da doutora Thaisa Mourão Vasconcelos de Matos, vice-presidente da AME, Associação Médico Espírita de Franca. Ela nos fala que o presidente atual é o Dr. Rodolfo Moraes. E as reuniões, normalmente, no primeiro ou segundo sábado de cada mês, se realizam no Templo Espírita Vicente de Paulo, que fica à Rua Floriano Peixoto, 2267, Centro, em Franca. Inclusive, Nara, aqueles que desejarem saber direitinho em qual sábado acontecerá a reunião, basta entrar na rede social, principalmente no Instagram,
aonde seguirá o AME Franca e saberá precisamente quando acontecerá a reunião. Certo, então vamos ouvir o relato da doutora Thaisa. Olá a todos, meu nome é Thaisa Mourão Vasconcelos de Matos, eu sou médica neurologista aqui na cidade, já há bastante tempo, eu cheguei aqui em 2003, né? Eu nasci em Ribeirão Preto, mas eu vim para Franca com 6 anos, né? Então me considero francana. E eu estudei em Ribeirão Preto na USP, fiz faculdade, residência e mestrado lá, né? E terminei a residência em 2003 e vim para cá. Atuei na Unimed até 2015 na Santa Casa e agora atualmente eu só atuo na Santa Casa. Dou aula nas 2 faculdades aqui da nossa cidade, né? Eu sou preceptora do internato na Unifacef e Unifran e trabalho no AME, consultório particular. E sou vice-presidente da Associação Médica Espírita de Franca. Então, o Eurípides pediu, né, para eu mandar uma descrição, né, do que é a nossa associação e nossas atividades para vocês, e desde já eu agradeço a ele a oportunidade da gente divulgar a nossa associação aqui no meio espírita, né, da nossa doutrina abençoada aqui, da qual a nossa cidade é rica, né, em locais para estudo, para divulgação e de associações também, né, ativas como a jurídica. A AME, né, a Associação Médica Espírita, foi fundada então aqui em 2012, 21 de março de 2012, na época na casa da prece do Alberto Ferrante, né, e consta no nosso estatuto esse endereço, o estatuto antigo. E quem cabeçou tudo isso foi o colega, né, o médico Rodolfo Moraes, que foi presidente na época e tem sido presidente desde então. Pelo nosso estatuto a gente poderia trocar a diretoria a cada 2 anos, mas sempre ele é o eleito por unanimidade. E ele chegou em Franca, ele foi meu residente. Ele veio de Uberaba, fez residência de clínica médica aqui quando a gente começou. Inclusive passou de estágio comigo, ele é bem mais novo que eu, né? Cá entre nós. E ele já veio, assim, com uma bagagem espírita grande de lá. E tinha na faculdade, né, lá de Uberaba, no Triângulo Mineiro, uma atividade espírita, tinha uma professora, né, muito ativa, e ele era um acadêmico que estudava um pouco essa área, e ele estranhou chegar aqui em Franca, uma cidade, em teoria, muito espírita, e os médicos não terem uma organização, né? E aí partiu dele, né? Isso é até a gente vê que a espiritualidade dá um jeitinho, né? A gente tem bastante médico espírita e atuante no espiritismo em Franca, mas a gente nunca teve essa iniciativa de montar uma associação, né? A gente teve que ser assim chacoalhado por um colega que chegou aqui depois, com certeza com essa missão, né? O Rodolfo angariou vários colegas espíritas, né? Eu, Kleber Novelino, Rui Pereira Santos, Alberto Ferrante e vários outros, né, que constam no nosso estatuto, né? O Domingo Cassis Neto. E foi fundada a nossa associação. As atividades, à época, eram de estudo. A gente tinha um estudo de evangelho na Santa Casa e fazia uma reunião mensal de estudo aberta. Era uma palestra sobre saúde e espiritualidade que cada um dos membros dava uma aula, estudava um assunto, por exemplo. Eu me lembro há muitos anos que eu fiz depressão e espiritismo. Estudei o assunto, fiz a aula, né? E qualquer pessoa pode comparecer a essas reuniões que eram na Fundação Espírita Allan Kardec. Por muitos anos as nossas atividades principais foram essas, né? Aí o estudo do Evangelho da Santa Casa foi suspenso e as reuniões de quarta-feira mensais continuaram. E a gente fazia também nossos encontros, né, de saúde e espiritualidade anuais, geralmente em agosto, se eu me lembro.
E nós tivemos encontros memoráveis aqui, que veio, por exemplo, a doutora Marlene Nobre. Doutora Marlene Nobre, né, nasceu no interior de São Paulo em 1937 e desencarnou 5 de janeiro de 2015 no litoral aqui de São Paulo mesmo, e passou grande parte da vida em São Paulo, capital, onde ela fundou casas espíritas e grupos de estudo, né? E ela foi estudar em Uberaba na época que o Chico era atuante lá, e acompanhou ele em reuniões mediúnicas. Ela era médium e se tornou um expoente do espiritismo brasileiro, fundou a primeira Associação Médico Espírita lá, e depois a Associação Médico Espírita Brasil, a Associação Médico Espírita Internacional, das quais ela foi presidente diversas vezes, né? E ela chegou a vir no encontro nosso, se não me engano, em 2013, e fez palestra, né? Nossos encontros eram lá na Escola Pestalozzi, no Anfiteatro Anália Franco. E tivemos também o Décio Andoli, num dos últimos encontros aqui, que nos deu um seminário sobre espiritualidade e saúde fantástica, enfim. Veio a pandemia, nossas atividades se restringiram a alguns estudos online, e nós ficamos um pouco assim hibernados, mas estamos voltando. Então, a gente queria convidar todos, né? Nós temos, por enquanto, um estudo aberto que está acontecendo no Templo Espírita Vicente de Paulo, um sábado ao mês, pela manhã, às 8h30, das 8h30 às 9h40, 9h45 mais ou menos, o estudo de um livro da Associação Médica Espírita Brasil, que chama Psiquiatria Iluminada. Vários psiquiatras e médicos estudiosos de saúde mental analisam a saúde mental sob a perspectiva da obra de André Luiz. Nós estamos no 2º capítulo do livro, que é muito profundo, muito bonito. Começamos tem 2, 3 meses, né? Estamos bem no começo mesmo. E participam dessa reuniões médicos, né? O Dr. Kleber Nuvelino, o Rodolfo e Armando Kleber, que agora nos brinda aqui com a sua presença em Franca, que faz parte da nossa associação, a doutora Alcino Nuvelino, que era de São Paulo, conviveu muito com a doutora Marlene Nobre lá. E outros colegas e não pessoas que nem são da área da saúde, e outros profissionais de saúde, idem, o estudo é aberto, né? E nós pretendemos também retornar às nossas reuniões, seminários, né, palestras, no 2º semestre. No momento, nosso estatuto foi atualizado ano passado. O Rodolfo é presidente e o vice, né? Temos também secretário, tesoureiro e tal. E nós contamos assim com alguns médicos francanos, mas com a ajuda também e participação de vários outros profissionais de saúde e estudantes de medicina também são convidados. É isso, a gente quer estudar, quer ver a doutrina, o quanto essa doutrina iluminada e a obra de André Luiz principalmente, né, está à frente da medicina, né? E o quanto 50, 60 anos antes a obra de André Luiz previu alguns achados, né, que a ciência hoje confirma, e é muito interessante a gente estudar isso, e no fim para o nosso crescimento, a nossa evolução, e também para a ajuda, né, dos pacientes e familiares que nos procuram. Então nós estamos abertos, somos extremamente agradecidos mais uma vez por esse espaço, né, aqui na rádio, e gostaríamos que quem tivesse interesse nos procurasse e participasse das nossas reuniões. Até! Histórias transformando vidas. A história sempre nos atrai, seus personagens, suas experiências. Uma história traz muitos ensinos. Histórias transformando vidas. Hoje vamos ouvir do livro Histórias da Vida, de Antônio Baduí Filho, a mensagem A Surpresa. Quem interpreta é a nossa amiga Andréia Brito.
Onde está o doutor? Quero o médico imediatamente. Estou mal. A voz de Julinho Pereira ressoava em todo o hospital. Fora acometido de apendicite aguda e operado com êxito há 5 dias. Passava bem, não inspirava cuidados especiais. Teria alta no dia seguinte. Era, entretanto, um rapaz manhoso, exigente com a enfermagem, queixava-se sem motivos, pedia o médico por qualquer dor de cabeça. Tenha paciência, senhor Julinho, pedia a enfermeira. O doutor está ocupado no pronto-socorro atendendo a um doente que está mal. Ele virá depois. Tenho certeza que ele está batendo papo com os colegas. Não vem porque não quer. Eu vou lá no pronto-socorro. Não vá, senhor Julinho. O doutor está muito atarefado. Por que ele haveria de mentir? Tenha paciência. Tenha calma. O paciente caprichoso, porém, respondeu com ar de vitória. A senhora não quer que eu vá porque sabe que ele não está lá. E, iludindo a vigilância da enfermeira, dirigiu-se ao fim do corredor onde funcionava a sala de emergências. Chegando à porta, antes de abri-la, sorriu com sarcasmo e falou bem alto. Aposto que não está aqui. Contudo, quando entrou, sofreu grande choque, pois observou seu próprio pai em angustiante crise de dispneia, enquanto o médico e 2 enfermeiras agiam intensamente, tentando salvar-lhe a vida. Pensadores e suas reflexões. Em Pensadores e suas reflexões, hoje vamos ouvir Léo Santos e a mensagem diz: você será diferente. Em 2011, Steve Jobs morreu aos 56 anos de idade de câncer de pâncreas, deixando uma fortuna de 7 bilhões de dólares. Mais do que isso, ele deixou uma mensagem importantíssima para todos nós em algumas das suas últimas palavras. Aspas. Nesse momento, deitado na cama, doente e lembrando toda a minha vida, percebo que todo o reconhecimento e riqueza que tenho não faz sentido diante da morte iminente. Eu tenho dinheiro para contratar o melhor, na tarefa que for, mas não é possível contratar alguém para carregar minha doença. O dinheiro pode obter todos os tipos de coisas materiais, mas há uma coisa que não pode ser comprada: a vida. À medida que cresci, percebi que um relógio de $300 e um de 3 mil mostram a mesma hora. Que com um carro de $150.000 ou com um de 5 milhões, nós podemos chegar ao mesmo destino. Que um vinho de $150 ou um de 1.500 geram a mesma ressaca. Que em uma casa de 300 metros quadrados ou em uma de 3.000, a solidão é a mesma. A verdadeira felicidade não vem das coisas materiais, vem do afeto que nos dão os nossos entes queridos. Então, eu espero que você entenda que quando você tem amigos ou alguém com quem falar, essa é a verdadeira felicidade. Não eduque seus filhos para que eles sejam ricos, eduque-os para serem felizes. Então, quando crescerem, saberão o valor das coisas, não o preço. Coma sua comida como medicina. Caso contrário, você vai comer a medicina como comida. Quem te ama nunca vai te deixar, mesmo que tenha 100 motivos para desistir. Ele ou ela sempre encontrará um motivo para se apegar. Se você quiser ir rápido, vá sozinho. Mas se você quiser ir longe, vá acompanhado. Os 6 melhores médicos do mundo são a luz do sol, o descanso, o exercício, a dieta, a confiança em si mesmo, os afetos. Em qualquer etapa da vida em que você se encontre agora, pare, agradeça e aproveite ao máximo as pequenas coisas da vida. E valorize o amor do seu casal, da sua família, dos seus amigos, para que quando chegar o dia em que a cortina baixar, você possa levar com você a verdadeira riqueza desse mundo. Sementeira Responde. Esta sessão é dedicada a questionamentos de ouvintes. Participe. radioidefran@idefran.com.br.
Em Sementeira Responde, hoje vamos atender a nossa ouvinte Tereza Cristina, que perguntou à equipe do Idefran: qual é a nossa responsabilidade com o planeta Terra e conosco mesmo neste momento em que estamos vivendo? Minha prezada Tereza Cristina, a nossa amiga Sônia Lúcia Rodrigues responderá a sua questão. Devemos tudo à vida abundante que desfrutamos. Deus, o Criador, dotou-nos de vida e possibilitou-nos intenso e contínuo aprendizado. Para que pudéssemos evoluir, aprender e, portanto, adquirir méritos do esforço colocado a serviço da conquista da felicidade, cercou-nos de inúmeros recursos. Entre eles estão as maravilhas produzidas pela natureza, desde o espetáculo do nascer do sol, que soa como amável e silencioso convite ao trabalho, às frutas ou ao perfume das flores, a condição de seres sociais que se relacionam para o mútuo crescimento e mesmo a uma infinidade de tesouros que nem percebemos. Colocou-nos num planeta rico de possibilidades e perspectivas. Dotou o planeta de água, fauna e flora abundantes. Deu-nos os animais, pássaros e outros seres como companheiros de viagem e ainda escalou experimentados irmãos mais velhos que visitam o planeta periodicamente para ensinar o caminho do acerto e da felicidade. Entre eles, o maior de todos, Jesus de Nazaré, mensageiro do Evangelho, porta-voz direto do Pai Criador e que vivenciou em si mesmo o que ensinou. Diante das possibilidades abertas, a humanidade vai caminhando, errando, acertando, aprendendo. Descobrimos nossas próprias leis. Estamos pesquisando o que ainda nos intriga e lutamos contra dificuldades e obstáculos que são próprios e naturais de nosso atual estágio evolutivo. Sim, porque somos criaturas em caminhada, imperfeitas, inacabadas. O tempo nos levará à perfeição relativa, quando estaremos promovidos à condição de cooperadores da grandiosa obra de Deus. Essas reflexões todas convidam-nos a pensar com mais seriedade sobre a vida no planeta. Não estamos aqui a passeio. Também não estamos no planeta pela primeira e nem pela última vez. Somos todos irmãos. Devemos-nos solidariedade recíproca e cumprimos um justo programa de autoaperfeiçoamento, cuja finalidade é o progresso individual e coletivo. E neste coletivo incluímos toda a sociedade do planeta, em todos os sentidos e níveis que se queira analisar. No geral, devemos entender que, como os filhos de um Pai bondoso e justo, que ama profundamente suas criaturas, fica o dever do autoaprimoramento intelecto-moral, único instrumento real de equilíbrio e felicidade. E consideremos que tudo isto enquadra-se até num dever de gratidão a tudo que recebemos diariamente de Deus, o Pai de todos nós. E pensemos que o autoaprimoramento intelecto-moral nos levará pelo menos a duas consequências inquestionáveis. Dominaremos o egoísmo feroz que ainda nos domina, o que determinará o fim da onda de sofrimentos
que abate o planeta. E partiremos, porque mais conscientes aos deveres da solidariedade, que por consequência trarão o equilíbrio e a paz que tanto desejamos. Bom trabalho a todos nós. O planeta e a humanidade necessitam do esforço de cada um para o bem de todos. Encerrando o nosso programa, vamos ouvir e fazer uma breve meditação. Pare um pouco e abandone a rotina. Respire fundo. Feche os olhos para ficar mais concentrado. Mentalize uma rosa ou uma flor de sua preferência. Perceba-lhe a beleza das pétalas veludosas. Inspire seu perfume delicado. Esta flor pode inspirar-lhe alegria, serenidade, harmonia interior. Imagine-se pegando em sua haste, leve-a próxima ao coração. Pense. Deus criou esta maravilha para embelezar o mundo e fazê-lo mais colorido. E ao aproximar a flor em seu coração, sinta a presença de Deus em você, sua luz, sua paz. Assimile essa paz. Sinta a calma, a luz de Deus em você. Esta luz é capaz de aliviar suas dores, acalmar sua ansiedade, extinguir suas dúvidas. Respire fundo e entre no estado de pacificação. A luz de Deus vai penetrar em todo o seu organismo, revigorando, alimentando de raios de luz. Você se sentirá outra pessoa, mais otimista, mais sereno ou serena e confiante na proteção do Criador que a tudo provê. Agora, lentamente, abra os olhos, retorne ao seu estado inicial e agradeça. Agradeça sempre por existir. Agradeça pela vida. Agradeça imensamente. Agradecemos a atenção de todos e estejam no Sementeira Cristã todos os domingos às 9 horas pela Rádio Idefran e canal YouTube. Idefran, o amor está no ar. Idefran apresentou Sementeira Cristã.